Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Celi e nós estamos aqui então para dar mais um vídeo, mais um tutorial com o objetivo de auxiliar no compartilhamento de informações, de auxiliar em como que a gente orientação mesmo para as entrevistas, como vocês veem aí na sua tela, orientações gerais para as entrevistas. Bom, primeira informação, a primeira orientação que nós damos a vocês, a todos nós inclusive, é se familiarizar com os documentos. Então é importante lermos o roteiro de entrevistas, por mais que a gente já leu, mas é bom, né, a gente ter um conhecimento bastante aprofundado de quais são as perguntas, porque é isso, ele é um roteiro, ele não é uma questão. Então a gente precisa ter em mente, né, quais são as questões que vão nortear a conversa que nós vamos ter com o nosso entrevistado. É importante ler o termo de consentimento, né? Por quê? Porque essa é uma parte que a gente precisa ler para os entrevistados. Então, talvez não seja o caso, algumas vezes, de ler ele por completo, porque às vezes a pessoa fica um pouco impaciente em ouvir a gente. Então, se a gente tem domínio das informações que estão no termo, a gente consegue indicar quais são as informações mais relevantes deste termo, né? E, claro, pedir para ele assinar, né? O folder, bem como todos as outras coisas que compõem os kits, né? Se familiarizar com eles, né? Os locais de anotações, enfim, as planilhas e o formulário que nós vamos conversar um pouco mais adiante. Bom, eu coloquei também aqui o link do Drive, né, que nós estamos, à medida que a gente vai incrementando essas informações, nós vamos compartilhando sempre pelo Drive com todos vocês. Uma segunda orientação é a agenda das entrevistas. Né? Então, algumas duplas já começaram seu agendamento, já colocaram, né, já demonstraram para os seus mentores quais serão os municípios e as datas que vocês irão a campo. Isso é super importante também para que os mentores possam organizar uma ajuda de custo. Né? Então, o projeto ele está disponível para dar uma ajuda de custo para alimentação, né? E também para deslocamentos intermunicipais. Então, à medida que os mentores conhecem essa agenda, né, ele consegue dimensionar esse custo e prover com mais rapidez, com mais agilidade para as duplas. Bom, para esse agendamento também é importante as duplas conhecerem os quantitativos de cada região. Então a gente já sabia, né, que cada região tem quantitativos. Eu coloquei aqui como exemplo na tela a região 1. Né? A região 1, o quantitativo de entrevistas, né, o total de entrevistas a serem executadas são 60. Mas nós sabemos que a gente vai precisar fazer uma quantidade na zona urbana e outra quantidade na zona rural. Né? Então, aqui nesse novo quadro, nesse novo documento que vocês terão acesso, existem agora os quantitativos por município. Então, das 60 entrevistas que a região 1 precisa fazer, 5 são em Guararema, sendo que 4 na zona urbana e uma na zona rural. Bom, outros quantitativos também são importantes de serem levados, de serem colocados nas entrevistas, que é a questão de gênero. Bom, por gênero, então, nós estamos trabalhando, né, os mentores terão que disponibilizar uma forma de compartilhamento das informações. Então, nós criamos uma tabela onde à medida que as entrevistas vão sendo executadas, a gente vai ticando se essas entrevistas elas são para homens ou são para mulheres. Né? Note que cada região já vai falar assim, bom, então o total de homens é 29 para a região 1 e o total de mulheres é 31. Isso precisa ser bastante dinâmico entre os grupos, entre as duplas, e então é importante que a gente mantenha o diálogo a respeito disso. Né? Uma sugestão que eu dou, por exemplo, né, porque isso é em campo, vai ser dinâmico. Então, poxa, se você não consegue
acessar um Google Drive ali e tal, né, durante a sua entrevista, manda um zap para o seu mentor falando, olha, acabei de fazer uma entrevista, é um homem, mulher, tica lá para nós, tal, que é para a gente ir mantendo isso atualizado. Bom, isso é uma sugestão e a gente aceita outras sugestões que sejam para melhorar isso. Mas o importante é que isso precisa ser compartilhado e é dinâmico, tá bom? Bom, as faixas etárias também é uma questão para ser levada em consideração no momento de escolher os entrevistados, né? Então a gente considerou aí duas faixas etárias para a gente entrevistar, considerando aí as faixas etárias de cada município, de cada região, enfim, a gente fez essa extrapolação, ok? Bom, agora vamos falar um pouco das instruções de abordagem, né? O que é requisito para que a gente realize essa entrevista? Abordar uma pessoa, né? Preferir abordar a pessoa quando ela estiver sozinha. Se ela estiver, por exemplo, acompanhada, é importante dizer que a gente pode até, de repente, entrevistar as duas pessoas, caso elas, né, se encaixem, nos ajudem a encaixar ali na questão urbana, rural, gênero, idade, etc., mas a entrevista ela deve ser conduzida com uma pessoa, ou seja, conduzida com um entrevistado, tá? É importante a dupla se apresentar, os seus nomes, da onde vocês são e apresentar o projeto, né? E para isso, dentro do kit tem ali os folhetos, né? Tem um folder que é um dos materiais que é recomendado a familiarização. Ser honesto em relação ao tempo, né? Então tem uma média de 30 minutos de entrevista, né? Isso sem contar toda essa abordagem, né, gente? Tem que, né, entender isso também. Essa abordagem também não pode ser muito demorada, né? Deixar claro que o entrevistado não será identificado, né? Que, claro, se ele assim desejar, ele pode, apesar que a gente não tem campo para isso, mas ele pode, por exemplo, fornecer dados, né? Pode fornecer um e-mail, pode fornecer um telefone, para que a gente possa depois compartilhar os dados da pesquisa com ele. Bom, convite para participação, deixar muito claro que não é uma avaliação, que não é nenhum tipo de avaliação, né? Toda a resposta dele, toda a percepção dele é bem-vinda, né? E esse o nosso objetivo. Escutar o que ele pensa a respeito das perguntas, né, que nós temos para colocar para ele. E fazer a leitura do termo, né? E aí volto mais uma vez na questão de que é importante a gente se apropriar do que está no termo, entender quais são as cláusulas deste termo e pedir para que o entrevistado ou entrevistada assine. Bom, então a entrevista ela precisa sempre ser realizada por duplas, tá? Duplas, sempre. Isso é o nosso método de entrevista. Uma pessoa conduz as perguntas, né, a entrevista, a outra pessoa faz a anotação. Voltando um pouco na questão do termo, o termo ele dá a possibilidade do entrevistado não querer ter o áudio gravado. Então, se ele não quiser, não grave. Mas, se ele não fizer nenhuma objeção, gravar o áudio no celular vai nos ajudar muito na validação das respostas, né? Então, prepara o celular lá, grava, né? E assim que terminar a entrevista, os dois entrevistadores precisam validar as respostas para legitimá-las. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco o checklist que nós preparamos para que isso aconteça. É importante nomear as respostas com um código com o número sequencial do entrevistado. Então, por exemplo, né, aqui nós temos um exemplo. O 7º entrevistado do dia, que foi entrevistado pela Gabriela e pela Mariana. Então, o código a ser utilizado é o 07 e as iniciais dos nomes, ok? É importante também que as duplas se revezem, né, para ir criando um conhecimento sobre como que anota, sobre como que interroga não, né, mas como que dialoga, enfim. Acho que é um momento de
aprendizado para todo mundo, né? Não esquecer de nomear os arquivos dos áudios conforme o exemplo, né? Então, do tipo, o áudio também tem o mesmo nome do arquivo. Se a planilha, né, se o documento em papel ele está anotado como 07GM, o áudio também precisa ser anotado como 07GM para que não se perca, para que, né, porque depois a gente, né, ao final do dia a gente não sabe mais quem foi que falou o quê, quando, que horas, enfim. Então, ter esses códigos nos ajuda na organização das informações. Bom, aqui então tem um checklist para nos ajudar a verificar se aquela entrevista ela tem uma validade, né? Então, tem ali o código e é importante depois a dupla fazer um X, né? Então, do tipo, ó, qual que é a região que eu estou fazendo essa entrevista. E aí eu vou ticando. A pessoa com quem eu conversei, ela reside na Bacia do Paraíba do Sul? Esse é um registro, um registro apenas por entrevistado? A pessoa esteve ciente, né, de que essa entrevista duraria algum tempo? Essa pessoa disse que todas as respostas... Você disse, né, para essa pessoa que as respostas são importantes, enfim, que não existe resposta errada. Enfatizar que ela não será identificada. Se colocar depois à disposição, né, da entrevista para falar a respeito do projeto, ou mesmo no folder, deixar bem claro que existe ali um site onde ela pode constantemente buscar informação, ler o termo, fazer a pesquisa, a entrevista em dupla, depois em dupla verificar esses registros, nomear o áudio, salvar no Drive, preencher a planilha com o mesmo código. Enfim, depois que a gente tiver certeza, né, que todas essas coisas foram, esses meios, né, foram levados pela entrevista, significa que e também a questão de gênero, rural, urbano, enfim, se isso está tudo ok, então é o momento de submeter essa pesquisa validada num formulário. Né? Então, nós preparamos um formulário que a ideia é receber todas as entrevistas dentro de um único caminho, né, para que ele gere uma planilha onde depois todos os pesquisadores conduzirão ali a análise dos dados, a tabulação e análise dos dados, né? Então, esse link algumas pessoas já receberam via WhatsApp, mas todos vocês receberão o link para inserção da resposta por e-mail, né? Logo depois desse vídeo, assim que a gente organizar as informações, mais tardar na segunda-feira, que é amanhã, vocês todos já terão isso por e-mail. Bom, vou clicar aqui no formulário para abrir ele. A internet, ela não está ajudando, então eu vou fazer aqui vou cantar para vocês. Mentira. Cadê? Abre. Abre. Abriu. Muito bem, vamos lá. Eu espero que o computador de vocês, que a internet de vocês, tenha uma melhor velocidade do que a minha. Como vocês podem ver, eu tinha até deixado aberto, porém, olha lá, vamos ver. Aqui eu tenho o roteiro aberto. Vamos ver se a internet ela me ajuda. Muito bem. Bom, então esse aqui é o roteiro de entrevistas e tem apenas 3 campos que são obrigatórios de preenchimento. O e-mail de... como é que eu vou dizer? O e-mail do entrevistador, tá? Depois eu até posso melhorar, melhorarei aqui do tipo dizendo de quem que é esse e-mail, o e-mail do entrevistador. O código da entrevista que nós já colocamos e quem é a dupla, né? O nome da dupla de entrevistadores. Esses são os únicos campos que são requisitos. Os demais campos não são requisitos, ou seja, se vocês não preencherem, vocês podem avançar no questionário. Então, esse formulário, ele obedece ele traz as mesmas questões de orientação do roteiro, né? Então o roteiro está colocado aqui com, né, pequenas modificações de formato, tá?
Aqui, então, no item 1.2, é onde a gente coloca o e-mail ou telefone do entrevistado, caso ele queira receber algum tipo de informação, tá? Bom, eu vou fazer aqui, então, só uma rápida inserção de dados. Código da entrevista, vou usar o mesmo ali, 07GM. Must be a number? Como assim? Eu vou ter que trocar isso aqui. Ok. Erro no vídeo, porém, pode deixar que a gente vai deixar isso aqui bem organizadinho. O entrevistador, Celi. Vamos lá. Bom, então eu vou passar aqui, já que eu não tenho a necessidade de passar, eu só quero mostrar para vocês aqui um pouco do final desse roteiro. Então, estão vendo aqui que tem bloco 2, todas as questões. Todas as questões, elas têm, então, espaço, né, de um parágrafo para que vocês coloquem a resposta. Um parágrafo bastante, assim, a gente fez teste de quantos caracteres e cabem bastante caracteres aqui na resposta. Então, caso vocês peguem alguém aí que, né, discurse bastante nas respostas, com certeza elas vão caber aqui, tá? Bom, então, terminou de inserir aqui as coisas, você pode escolher que essa resposta ela venha para o seu e-mail. Então, caso você, entrevistador, queira ter aí um controle das coisas que você está enviando, você pode acionar essa opção aqui, ó, para você receber uma cópia dessa mensagem e submeter. Então, no momento em que a gente submete, mais uma vez, eu espero que a internet de vocês esteja muito melhor. Aliás, eu acho que na verdade não é nem a internet, é o meu computador que não está aguentando rodar esse vídeo e fazer as coisas aqui na internet. Então aqui, depois que você submeteu, olha lá, sua entrevista foi registrada com sucesso, uhul. Né? Se você quiser ver quais foram as respostas, você pode ver. Se você quiser editar essa resposta, você também consegue editar. E se você tiver uma próxima, é só você clicar aqui, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com cada mentor, cada mentora. Desejo boa sorte, bons trabalhos para todos vocês e que sejamos bem-sucedidos aí nessa nossa etapa do trabalho. Um beijo, tchau, tchau.